Glórias ao Senhor Jesus. Bem, deixe-me dizer como essa palavra que eu vou te dar, eu, pelo Espírito, elaborei para você. Esse mês de dezembro nós temos por costume falar sobre primícias, sobre a oferta das primícias, mas muito mais que a oferta, é o princípio espiritual de prosperidade de Deus na sua vida, amém? Então veja, Deus que criou todas as coisas, Ele estabeleceu uma maneira de você prosperar. Amém? Se você entender a maneira de Deus, e você crer, porque tudo é pela fé, e agir segundo a maneira de Deus, você vai precisar de fé. Eu chamei então esse tema da palavra de a fé ousada para receber a bênção das primícias. Então há uma fé, e olha, nada desafia mais a sua fé do que dar. Ainda mais quando dá numa crise, onde você pensa que as coisas vão faltar. Se você dá, vai exigir de você fé. Amém? Porque nós não podemos agradar a Deus sem fé. Então eu não posso dar algo, uma oferta, um dízimo, sem fé. E eu preciso conhecer o princípio. E conhecendo o princípio, crendo no princípio espiritual, é a maneira de Deus abrir a porta da prosperidade na sua vida. Amém? Olha, que pastor Aloysio deu uma palavra, assim, foi muito joia. Nós pregamos lá em torno de meia hora e ele também pregou uma palavra lá em torno de meia hora. Muito bom pregar de maneira assim, contundente, objetiva. Eu gostei muito também. E, bem, mas uma palavra que eu queria ministrar para você em outra ocasião. Mas hoje, quando eu fui preparar a palavra, hoje à tarde, eu cheguei de madrugada, no sábado, e tantas coisas eu resolvi hoje de manhã, mas o Espírito me mostrou algo dentro da palavra que o pastor Aloysio ministrou. Então eu vou misturar duas coisas aqui, até para os irmãos que me ouvem. Muitos irmãos têm me ouvido no YouTube, pelo menos eu recebo comunicações. Pastor, tenho te assistido, tem sido uma grande bênção. Lá encontrei várias pessoas falando isso. Ainda bem, pastor, que você tem deixado os vídeos lá no YouTube. E tem sido uma grande bênção para mim. Eu nem conheço às vezes a pessoa e é tão bom isso, né? Podemos influenciar muito mais. E irmãos têm sido muito abençoados. Espero que você, como igreja e como pastor local, também tenha essa expectativa, esse coração, para receber o pão do Senhor aqui. Amém? Aleluia. Muito bom pregar aqui. Amém? Eu amo pregar na igreja, aqui, local. Amém? E eu estou recebendo muitos convites para pregar fora. Não, eu vou procurar ter uma agenda bem organizada. A minha já é, mas vai ser mais ainda. Mas eu gosto de pregar aqui, na minha casa. Amém? Com os meus irmãos. Então, Gênesis capítulo 4, verso 4, é a primeira ocorrência da palavra primícias na Bíblia. Diga, primeira ocorrência. Existe um princípio de interpretação bíblica que vira e mexe, nós mencionamos aqui, agora os nossos alunos pastoral que já fizeram a matéria de hermenêutica, sabem no de cor, é o princípio da primeira menção. Quando Deus menciona algo no início da Bíblia, como primeiro, Ele mostra um modelo, um padrão, amém? É isso que Deus mostra, o modelo. Então Deus faz o protótipo e ao longo de toda a Bíblia, a revelação sobre aquilo é crescente, progressiva. A Bíblia diz aqui que Abel, por sua vez, trouxe das primícias, diga primícias, do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então veja, aqui, você que não conhece muito a história, a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. Caim era lavrador e trouxe dos frutos da terra. Ele, o que plantava, trouxe como oferta ao Senhor. E o Senhor não recebeu essa oferta. E Caim, o seu irmão mais jovem, trouxe do rebanho. Ele trouxe das primícias. Ele trouxe da palavra gordura o melhor do rebanho. E Deus se agradou da oferta de Abel. Então veja que primícias na Bíblia está associado com oferta. Amém? 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 A Bíblia diz que a fé agrada ao Senhor. Tudo que você faz tem que ter fé. Se não misturar fé, Deus não se agrada. Então a Bíblia diz que Abel fez isso pela fé. E não diz que Caim fez pela fé. Então Caim trouxe algo e não exerceu fé.
Abel exerceu fé. Mas há um princípio, não quero me deter aqui em todos os pontos, mas há um princípio aqui por trás. Abel trouxe do cordeiro, porque toda oferta nós damos a Deus por intermédio do cordeiro de Deus, que é Cristo. Amém? Por isso que você faz em nome de Jesus, Pai. Quando você der o seu dízimo de oferta, dê em nome de Jesus. Porque quando você dá em nome de Jesus, você diz que é por meio dele, por ele e para ele, que são todas as coisas, e é a sua oferta. Bem, mas o destaque aqui é na palavra primícias, que é Bekorá, no hebraico. E sabe o que significa essa palavra primícias? Significa direito de primogenitura. Primícias, na primeira ocorrência, significa direito de primogenitura. Pastor, o que é direito de primogenitura? Primogenitura significa a herança deixada pelo pai para o primeiro filho. O primeiro filho. Se um pai, por exemplo, na época de Israel, ele deixasse uma mulher e casasse com outra mulher, mas o primeiro filho fosse daquela que ele deixou, ele não podia, ao morrer, deixar a herança para essa ou para os filhos dela. Não podia. Quem tinha herança era o primeiro filho, o primeiro. Daí, primícias, primogênito, primogenitura, primeiro, principal. Amém? Bem, existem 3 palavras no hebraico que falam sobre primícias. Essa é a primeira ocorrência, mas isso eu vou pregar depois para você. Eu quero que você entenda que primícias aponta para o direito da herança. Amém? Mas a herança da primogenitura era diferente da herança de outros. É uma herança onde o filho mais velho, ele tomava conta dos negócios do pai. Na partilha da herança, ele tinha dupla porção. Ok? Então, se o pai tivesse 10 casas, vamos dizer assim, e aí tem lá 2 filhos, então 5 para cada um? Não. Um fica com dupla porção. Vamos dizer, um fica com 7 e aquele com 3. Algo mais ou menos assim. Mas por quê? Porque essa diferença não pode, a lei protege. Não. A lei do Senhor é, o primogênito, ele tem a bênção da primogenitura para receber em dobro. Ouviu? Em dobro. Ele se tornava também o líder da família. Ele ocupava o lugar do pai, ou seja, ele era o líder. Os outros irmãos tinham que obedecê-lo. Então, ser de fato primogênito trazia grandes privilégios. Amém? E aí, a Bíblia diz que primícias tem a ver com o reconhecimento, então, do direito que me cabe da primogenitura. Amém? Diga amém. Aleluia. Bem, há também uma menção na Bíblia, em Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, de alguém que desprezou o direito de ser primeiro. Eu precisava de um pouco de retorno. O direito de ser primogênito é Esaú. Ok? Lembra da história? Então, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, por toda a história dele, lutou para ganhar o direito de primogenitura. Então Jacó, de alguma maneira, entendeu o princípio do primeiro, das primícias. E ele amou isso. Se existe uma pessoa que eu admiro na Bíblia, é Jacó. Ele nasceu torto, mas ele tinha algo no coração que o irmão dele não tinha. Ele tinha paixão e desejo pela herança de Deus. Mas a Bíblia fala de Esaú. Esaú, e ninguém seja fornicador ou profano, por favor, na revista atualizada. E ninguém seja, A-R-A, por favor. Aleluia. Vou aguardar a mudança ali só. Revista atualizada, por favor, na Bíblia. Aleluia. Amém? Alguém pode dizer aleluia? Aleluia. Glórias a Deus. Alguma dificuldade aí, por favor, os irmãos que dominam mais ou sabem o que está acontecendo? Eu vou ter que ler aqui por causa do tempo. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Ele vendeu o direito de primogenitura por causa de um jantar.
aqui desmanjar. Mas só para você lembrar da história, a Bíblia diz que Esaú era caçador, forte. Ele chegou da caça muito cansado, estressado ao extremo. E Jacó era pacato, estava dentro de casa, e ele fez lá um prato de lentilhas, uma refeição. E como Esaú chegou com muita fome, ele falou, me dá, por favor, rápido esse prato aí, eu quero comer. Aí Jacó, que o nome é enganador, astuto, muito astuto, porque ele queria e desejava a primogenitura, ele lutou no ventre da mãe para sair primeiro, mas Esaú que saiu primeiro. Então ele falou, olha, se você me vender o direito de ser primeiro, eu te dou a comida. Bem, a Bíblia não diz que houve um diálogo delongado, mas eu imagino que Esaú, o mínimo que se pensa é que ele fala, peraí, o que você está falando? Aí Jacó falou, não, ou você dá ou não tem comida. Que me adianta, ele disse, esse direito de ser o primeiro, que me adianta, sabe, participar dessas coisas, da igreja, da casa de Deus, dessas promessas, não é bem assim não, de que me adianta, o importante é satisfação presente. Conforto presente. De que me adianta? Eu vou morrer, ele disse, eu vou morrer. Tá bom, eu te dou. E Jacó falou, tá bom. E os céus viram que Esaú foi profano, impuro, profano. Ou seja, o que é o profano da Bíblia? Profano é aquela pessoa que não valoriza as coisas de Deus. Você acha que Deus ama a igreja? A igreja que é você, que somos nós. Você acha que Deus ama a congregação dos santos? Claro! Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. E que nós só podemos conhecer a profundidade do amor de Deus, a altura, o comprimento e a largura do amor de Deus com todos os santos. Quando nós nos reunimos 2 ou 3 na célula, como família, ou aqui em celebração, há uma revelação maior do amor de Deus. Quem vive ausente, desconectado dessas realidades, ele não experimenta uma dimensão maior do amor de Deus. Não experimenta. Mas Jacó, ele amava a casa de Deus. A grande revelação da igreja aconteceu com Jacó. Abraão viu algo, mas Jacó viu mais. Que a Bíblia diz que quando ele caminhava fugindo do seu irmão que queria matá-lo, ele dormiu numa pedra e aí ele teve um sonho, viu uma escada posta da terra até os céus, e aí ele acordou e disse, isto aqui é casa de Deus. Primeira expressão de casa de Deus, chamou de Betel, que significa casa de Deus. Então a primeira ocorrência de casa de Deus, que é a igreja, que somos nós, quem a viu numa dimensão maior que Abraão, foi Jacó. Então, Jacó, quando amava o direito de ser o primeiro, ele queria a revelação de tudo aquilo que Deus queria, de tudo que Deus tinha. Olha, as pessoas dão ênfase ao pecado, mas vou dizer uma coisa que eu acho que põe as pessoas realmente fora de tudo aquilo que Deus quer. É quando você despreza aquilo que Deus valoriza. Ouviu isso? Nunca despreze o que Deus valoriza. Então veja, se você está ouvindo a palavra e você fica no celular, porque você nem interessa ouvir a palavra, é melhor ficar em casa. Eu vou te falar com amor e carinho. Eu nunca, sempre que ouço a palavra, tomo isso para mim como regra. Não importa quem esteja falando, eu procuro ficar empolgado. Amém, é isso aí. Se é palavra de Deus, eu amo, porque eu amo o que Deus ama. Ouviu isso? Então ame o que Deus ama. Isso se chama negar ou negligenciar isso, desprezar, profanar. Profanar. E aí a Bíblia diz, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Então lembra da história? Jacó mais uma vez enganou. Ele entrou com a veste do irmão, com peles de cabra no pescoço, aqui encurtando a história. E o pai falou, quem é? Ele falou, Esaú. Mas a voz é de Jacó. Não, papai, é que eu estou meio agora com a voz ruim, sabe? É uma inflamação na garganta, mas sou eu sim. E aí o pai falou, tá bom, ok. Trouxe lá comida e o abençoou, pela fé. E é tão interessante a liberação da bênção pela fé, que logo que Jacó sai do quarto, porque o pai estava meio cego, a Bíblia diz que Esaú entra. E quando Esaú fala, pai, está aqui a sua comida,
agora me dá a bênção da primogenitura. E o pai Isaac começou a chorar em lágrimas. E ele falou: pai, o meu irmão já me enganou 2 vezes, mas não tem nada para mim. E ele gritou: pai, mas fala alguma coisa. E o pai disse: eu já o abençoei. Eu já lhe dei o direito de ser primeiro, acima de você. Ele vai ser sobre você. Ele vai ser chefe. Ele vai herdar a herança. Toda a bênção de Abraão passada para Isaac deveria ser para Esaú, mas ele negligenciou e veio para Jacó. Jacó gerou as 12 tribos de Israel, de onde veio o Messias, de onde também veio a nós, igreja. Por quê? Porque um dia um cara não soube dominar os apetites do corpo. É por isso que muitos José se envolvem com a mulher de Potifar. E depois não sabe porque os sonhos de Deus parece que desapareceram dele. Ele não interpreta mais os sonhos. Não brinque com o pecado. Não brinque com aquilo que Deus valoriza. Estar na casa de Deus não deveria ser uma dificuldade, deveria ser uma paixão. Mas eu vi aquele pastor chato. Olha, não olhe para o pastor chato. Olhe para a palavra do Senhor. E ame a palavra do Senhor. Amém? Aí você pode dizer: pastor, mas eu sou do Senhor, a minha vida é do Senhor. Uma outra vez isso não muda nada. Deus o sabe. O culto na igreja primitiva era o domingo, porque Jesus ressuscitou o domingo. Amém? E num culto de domingo, estavam os discípulos reunidos e Tomé faltou. E Jesus apareceu. E aí Tomé não conseguia ter fé. Ele precisava ver para poder ter fé. Graças a Deus que Jesus é misericordioso e apareceu para ele também. Mas ele falou: felizes, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Se você não viu e vem, bem-aventurado você é. Há uma bênção de Jesus sobre você. A bênção da ressurreição. Porque você participa pela fé. Mas veja, porque ele não estava na igreja reunida, ele não teve fé. Não é interessante isso? Porque existe algo maior que Deus te dá aqui do que te dá lá fora. Amém? Eu vou te explicar isso bem rapidinho para você entender. Muito rápido, presta atenção, é só um parênteses. Quando o tabernáculo foi instituído de Moisés, que é um tipo da igreja, o maná caía lá fora. Todo Israel pegava o maná. Mas quando se adentrava no santo lugar, existiam os pães fresquinhos da proposição. E só os sacerdotes podiam comê-lo no sábado. Era uma refeição extra. Obviamente aponta para Jesus. Então, quem se posiciona como sacerdote diante de Deus, com a igreja, tem alimento extra. Amém. Então é isso que Deus quer te dar, alimento extra. Mas Esaú desprezou, mas Jacó amou. E eu realmente tenho grande admiração por Jacó, pela história de Jacó. Um homem todo torto, que se tornou num príncipe de Deus. E o que havia nele que realmente o fez perseguir? Desejo, eu quero a bênção. E você encontra em Peniel ele lutando com Deus, com o anjo, ok? E qual é a questão lá? Eu não te deixarei enquanto tu não me deres a bênção. Ele começou todo torto, enganou o pai, deveria ser morto. Mas ele falou: eu amo. Olha, quando alguém deseja algo diante de Deus e tem uma fé simples e ousada diante dele, isso agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus se agrada das pessoas que creem que Ele é e se torna recompensador dos que o buscam. Então você vem para receber algo de Deus. Você vem para pedir algo para Deus, para ouvir algo de Deus. Você creia que Ele vai te recompensar. Isso agrada a Deus. Deus se agrada que você peça e peça muito. Amém? Alguém pode se irritar se você não para de pedir. Poxa, irmão, eu já me pediu tantas vezes, já disse que não vai dar maná. Mas com Deus não é assim não. Quanto mais você pede, eu quero, eu não abro mão, eu quero, mas Senhor, eu quero. Oh, isso agrada ao seu Pai que está nos céus. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Bem, então, as primícias, lembre-se, está conectada ao princípio da primogenitura, que é herança, que é bênção. Bem, o que nós temos de herança?
Claro que você já é abençoado em Cristo Jesus. Que Jesus colocou uma coroa de espinho na sua cabeça na cruz, para que você não precisasse viver uma vida estressado. Espinhos na Bíblia, quando a terra foi amaldiçoada, Deus falou: a terra vai produzir espinho. Você vai lançar sua semente e não vai colher. O espinho vai sufocar o fruto. Então Jesus levou a maldição lá na cruz para te tornar rico. Ouviu? Rico. Paulo diz que ele levou na cruz a maldição. E ele diz que ele na cruz se fez pobre. Pobre, sem nada. Ele estava nu, porque lançavam sorte sobre as suas vestes, na cruz, para que você se tornasse rico. Ouviu? Então Deus quer prosperar você. E isso eu quero dizer financeiramente. Financeiramente. Ora, ame o que Deus ama. Quando você ama a herança que é em Cristo Jesus, a possessão da sua terra, Canaã tem um tipo da herança. Então ao entrar em Canaã, as tribos foram distribuídas. E aí sim, em Números, existe 5 moças. 5 moças que eram filhas de um homem que talvez você pouco tenha ouvido na Bíblia. Zelofeade. Diga-se, Zelofeade. Essas 5 moças, por causa de uma fé simples, ousada, por quebrar, vamos dizer assim, a regra da lei, quando elas ficaram fora do que a lei determinava, por causa de algo que elas desejavam, que era a herança do pai, como Jacó, Deus colocou-as na graça e respondeu a elas. Deus mudou a lei por causa desse pedido. Isso é impressionante. Amém? Eu quero mostrar isso para você. Então, Números, capítulo 26, mostra que Deus pede a Israel um novo censo do povo. De todos aqueles que tinham 20 anos para cima capazes de sair à guerra, Deus falou: conta. Por quê? No capítulo 26 de Números, Deus pede o segundo censo. Porque no primeiro censo, Deus o fez no deserto, quando o povo estava no Monte Sinai. Então o povo saiu do Egito e perambularam por um pouco caminho só e chegaram em Êxodo 20 no Monte Sinai. Eles não tinham perambulado pelo deserto os 40 anos. E aí lá no Monte Sinai Deus disse para Moisés: conta o povo. E aí as tribos foram contadas. Veja, Israel é uma nação só, mas havia 12 tribos, filhos de Jacó. E cada tribo tem a sua particularidade, isso é lindo. Benjamim, por exemplo, eles eram hábeis, os homens eram homens canhotos, e a Bíblia diz que com uma funda eles acertavam um fio de cabelo. Os filhos de Isacar, a tribo de Isacar, eles tinham habilidade para contar os tempos e os sinais. Os filhos de Levi, eles tinham habilidade para conhecer as coisas do tabernáculo. Então nós somos também uma tribo, amém? A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. Mas nós somos uma tribo. E cada tribo é conhecida por uma particularidade. Nós somos sim conhecidos como aqueles que amam a presença de Deus, pregam o evangelho da graça de Deus, não o evangelho da lei. Nós somos sim aqueles que pregamos e cremos que todo crente é um ministro, um sacerdote e um rei, que cada um é uma peça fundamental no plano maior de Deus nessa terra. Amém? Todo ministro aqui, todo crente é um ministro. Pode expulsar demônio, pode batizar as pessoas lá no Lamim, pode, Lamim, né? Batiza onde for, Lamim, né? Lá no Lamim, aleluia, foi muito bom, batismo nosso. Nós vamos programar um batismo em todo o estado do Rio Grande do Sul. Já falei com os pastores, amém? Vamos marcar a data, cada célula vai batizar aí uma porcentagem em nome de Jesus. Vai ser um grande batismo e vamos fazer isso com facilidade. Nada de forçação. Vai forçar nada, vai ser nova criatura mesmo. Você vai falar para a pessoa: espera um pouquinho, eu quero me batizar. Ele vai falar: só espera um pouquinho, já está chegando. Amém? E vamos batizar muitos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Bem, então veja, por que Deus pediu em Números 26, pode pôr número 26, verso 2, o segundo censo? Porque quando foi feito o primeiro,
todos os homens morreram no deserto, porque foram incrédulos. Não creram que Deus poderia dar aquela terra. Lembra? Eles difamaram a terra. Ah, no Senhor não pode. Ah, os gigantes. Ah, aqui é muito difícil. Ah, os principados dessa cidade são maiores do Brasil. Ah, minha célula, você não sabe, pastor, as pessoas. Ah, ou seja, você viu as muralhas, viu os gigantes e se achou um gafanhoto. Cuidado para não pisar em você. Mas só 2, diz a Bíblia, 2 homens só, daquela geração, entraram em Canaã, Caleb e Josué, porque tiveram como você outro espírito. Que espírito? O espírito da fé. Eu criei, por isso eu falei. Esse é o espírito da fé. Eu creio e eu falo. É assim que vai ser, e assim será. Amém? Esse é o espírito. E eles entraram. Então, verso 2, só para você entender. Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel for capaz de sair à guerra. E aí foi feito o censo. E nesse censo, então, houve essa nova contagem. Por quê? Porque as tribos se repovoaram. Algumas tribos cresceram e outras diminuíram, se você olhar os números. Isso significa que o deserto fez com que alguns produzissem e outros recuassem. E o que significa e aponta para uma tribo? É algo interessante na palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, no verso 54, números 26 e 54, a Bíblia diz que a herança maior, e aqui nós estamos falando de herança, que é direito de primogenitura, que é na Bíblia primícias, amém? Eu quero dizer para você que há um princípio espiritual de dupla porção de Deus para você quando você honra as primícias. E primícias na Bíblia aponta para o dízimo. Ouviu? Você fala, pastor, tá bom assim. Amém. Filho, tá bom assim? Continua bem assim. Mas olha, quando você escolhe viver o princípio de Deus, Deus enxerga o futuro. Amém? Bem, nunca pare de crer nos dias de crise e nem nos dias de abundância. Mantenha sempre a sua fé constante, exercitando o princípio, porque Deus tem programado algo duplo e maior para você. E nós cremos que 2020 vai ser um ano de dupla porção na sua vida, amém? Dupla porção, dupla alegria, dupla paz, tudo duplicado, aleluia, eu creio nisso dobro, amém? A Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha. É o princípio de multiplicação de Deus. 100%, o dobro, 100%. Amém? 30, 60, nós estamos falando de 100%. 100%, o dobro. Quem crê? Amém. Eu creio, aleluia. Bem, então em Números 26, 54 diz: a tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor, a cada uma em proporção ao seu número se dará a herança. Então veja, algumas tribos, como eu falei, que representam igrejas, e representam a nós, crescem, e outras diminuem. Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia não define o tamanho das igrejas locais. Existem, nós sabemos, igrejas grandes e igrejas pequenas. Mas existe algo que é inadmissível na igreja, é não crescer. Ouviu isso? Uma igreja, uma célula que não cresce, revela enfermidade. Porque naturalmente uma criança cresce. Então quando você pega uma criança de 1 ano, 2 anos que está andando, você fala, que fofinho, que bonito, olha só, a bochechinha tão rosada, ai lindo. Mas se daqui 20 anos você olha para ele e fala, que fofinho, não fica bem. Já não é mais fofinho, ok? Alguém com 20 anos de idade e não cresceu, não é nada bonitinho e nem fofinho, concorda comigo? Assim é a igreja. Nós somos organismo vivo. O que você precisa fazer para o seu filho crescer? Nada. Só alimenta ele com a comida correta. E se aparecer enfermidade, tira. Você não precisa fazer um curso. Está lá toda semana aprendendo a como fazer seu filho crescer. É que você nem vê, né? Você nem vê. A igreja também é assim, às vezes a gente nem vê. E a igreja está crescendo, está crescendo. Acrescentava-lhes o Senhor todo dia quem ia ser salvo. Todo dia, todo dia. Então a igreja, quando é sadia, cresce.
A célula, quando é sadia, se reproduz. Ovelhas sadias geram. Ouviu isso? Então, esse negócio, a igreja recuou, a igreja recuou. Ah, quem é, pastor? É, porque lá tem o tranca-tudo. Eu vou te dar uma chave para o tranca-tudo, então. Você vai lá e fala assim, em nome de Jesus, destranca tudo agora. Acabou, já destrancou tudo. Amém? É assim que funciona. É o Exu Caveira. O Exu Caveira. Então, acende a luz do Espírito na frente dele, só para as trevas que o cercam desaparecerem. É o nome de Jesus, amém? Aleluia, amém? Então não tem esse negócio de, não cresce, não vai, não avança. É porque há problemas. E herança maior é para quem cresce mais. Ouviu? Se você quer ter mais participação da herança, o que é herança, pastor, em Cristo Jesus? Saúde é herança. Prosperidade é herança. Paz, alegria felicidade no lar também. Todas as boas coisas que Jesus conquistou na sua morte e ressurreição são herança para nós. Pastor, não, tá bom assim. Cuidado para não ser um Esaú, por favor, porque eu quero mais. Eu quero andar com esses famintos, com esses inconformados com o mundo. Falei, eu quero mais, dá-me mais, Senhor. Eu quero mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. No último culto da conferência, lá no último período, a gente faz a oração de ministração na unção. Aí o pastor Luiz colocou o Silvio Galho, Washington e eu para conduzirmos o momento. Mas aí depois de orar um ou outro, dar uma palavra, eles desceram para orar e eu fiquei lá em cima com o microfone. Eu fiquei acho que quase 2 horas. Sei lá, falando, cantando, orando, descia para orar, subia 2 horas. Quando acabei, eu estava tão forte em mim mesmo, por causa da unção de Deus. Quando você está com a unção, ela fortifica você. Que eu podia até continuar. E precisava vir embora. E encerrou, foi muito bom. Bem, eu quero dizer para você que quanto mais você tem, mais Deus dá. Mais Deus dá. Ouviu isso? Então você precisa ter o pensamento correto e a fé correta. Então se você é aquele que fala, não, tão pouquinho que eu tenho, tá bom assim, é suficiente. Isso não é o pensamento de Deus, porque a medida de Deus não é suficiente só para você. Porque se ela for só para você, isso é egoísmo. Se você ora assim e fala, Senhor, eu quero só o suficiente para ter para mim, para minha esposa e para o meu filho aqui. Só, Senhor. Você não queria ter assim 10 mil reais para dar de oferta para as crianças que estão morrendo não sei aonde, para ajudar a igreja com 20 mil de oferta? Você não pensa em ter muito dinheiro para poder ajudar tantas pessoas que estão morrendo e anunciar o Evangelho de Deus para elas? Você não pensa nisso? Não seria bom isso? Seria. Então deixa de ser tacanho e egoísta. Porque Deus não quer dar só o suficiente para você. Ele quer dar uma medida transbordante. Ouviu? Transbordante. Para que você tenha generosidade. Não, pastor, só para eu poder ter e curtir a vida. Grande coisa curtir a vida, ok? E não levar nada para os céus. Tesouro não se acumula aqui, se acumula nos céus. Dinheiro aqui você usa. Aleluia. E quanto mais usar para a casa de Deus, mais o Senhor acrescenta na sua vida. É assim que funciona. Amém? Bem, então, esse negócio de não crescemos não existe no nosso meio, em nome de Jesus. Viu, os irmãos, líder de célula, mude sua mente, seu vocabulário, mude aí o discipulado, mude, em nome de Jesus. Fala, aqui ninguém diminui, aqui só avança, aqui só multiplica. É assim que é, porque mesmo no período do deserto, a nossa contagem é dupla, o dobro. Nós cresceremos e multiplicaremos. Posso ouvir o amém de vocês? Em nome de Jesus. Bem, isso é lindo, ok? Então, há uma relação entre a herança e o crescimento. Quando Deus vir que o nosso coração é falar o Evangelho para essas pessoas que estão morrendo aí fora. Falar. Você tem que ser o que você é. Você é a luz do mundo, o sal da terra.
As pessoas que estão ao teu redor precisam saber que Deus as ama, que Deus não está condenando elas, que Deus não está calculando os pecados dela, porque é isso que o diabo diz para elas. Não vai não, porque Deus, olha, está nervoso, está zangado com você. Você tem que mostrar para ela que Jesus já pagou o preço e que elas já estão perdoadas. Conte para elas que todos os pecados delas já foram perdoados. Basta ela aceitar. E que ela tem um destino, que existe sim céu, e que existe sim inferno. Nós precisamos falar, amém? Morre pobre, famoso e morre rico. Há pouco aí o artista aí morreu, todo mundo, como se ele fosse uma vida diferente das outras. Ninguém é diferente de ninguém. Diante de Deus todos somos iguais, amém? Eu estava vendo, saiu na revista Veja, Tarcísio Meira, né? Um grande artista da Rede Globo, de novela, ninguém mais chama ele para papel nenhum, está lá na revista Veja, e ele está com medo da morte, ele declarou, tenho medo da morte, ele tem 84 anos. Pois eu, quando chegar em 84 anos, eu já vou estar contando e falando, daqui a pouquinho, e aí, Mel, daqui a pouquinho, uau! Eu vou estar vibrando com a morte. Porque a morte para nós aqui é lucro. Quantos querem lucrar? Eu quero lucrar. Lucro é crescimento, prosperidade, amém? Então você vai permanecer enquanto Deus determinar que você não cumpriu o propósito na terra. Então se existem sonhos dentro de você ainda, é porque não acabou. Amém? Quem tem sonhos diante de Deus aqui? Então não acabou ainda, amém? Então você vai continuar. Mas, então, em Números 27, aí sim cheguei, nessas filhas de Zelofeade, nós vamos ler do verso 1 até o 11, acompanha aí rapidinho comigo aqui. Então vieram as filhas de Zelofeade. Algo interessante para você, sabe o que significa essa palavra Zelofeade, o nome do pai dessas moças? Primogênito. Primogênito, segundo Strong, primogênito. Então, isso conecta uma coisa a outra. Abel deu direito de primogenitura a Deus, e Deus se agradou, porque a oferta que ele deu, o dízimo que Abraão deu, como primeira menção da palavra dízimo, ele deu em reconhecimento ao sumo sacerdote, o Altíssimo El Elyon. Não é lindo isso? Foi um reconhecimento. Ele nem estava pensando em dar para prosperar. Ele só reconheceu que aquele que o livrou do inimigo, que lhe deu a vitória, que lhe deu a promessa, lhe deu a saúde, lhe deu a paz, lhe deu o dinheiro, a inteligência que ele tinha, a vitória que ele acabara de conquistar, aquele que fez todas as coisas, ele reconheceu entregando-lhe o dízimo. Abraão fez isso. E aqui, Zelofeade significa primogênito. Bem, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as tribos de Manassés, filho de José, são estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hagra, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai Zelofeade morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Porque houve um momento na história de Israel que alguns se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, os filhos de Corá. Deus abriu a terra e devorou aquela turma. Então essas moças foram até o sacerdote e a Moisés falando: olha, nosso pai morreu no deserto. Ok? É daquela geração que morreu. E não estava entre os rebeldes contra o Senhor, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, só teve as 5 moças. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Então veja, 5 moças, elas não tinham o direito de primogenitura, só o filho homem tinha, o primeiro. As mulheres não tinham. Então, como esse Zelofeade, ele morreu e não teve filhos, as meninas, 5 moças, ficaram sem herança. E elas cruzaram todo o
deserto, cresceram no deserto, chegaram na terra e não tinha herança. E a lei dizia, a mulher não tem herança, só o homem primogênito. Mas elas tiveram um coração de fé. Elas foram além da lei, por um desejo, por uma fé simples, uma fé ousada, por uma paixão. E é isso que Deus gosta. De gente que é capaz de quebrar aquilo que a religiosidade determina, porque eles têm um desejo por algo. E a Bíblia diz que elas vieram para Moisés, e Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Por quê? Porque era algo novo. Diga comigo, algo novo. Inédito. Não existia na história. E Moisés não sabia o que fazer. Moisés era homem de Deus, ele sabia das leis, sabia o que Deus já tinha determinado, mas isso era algo novo. Eu quero destacar algo para você aqui. Mesmo que aquilo que esteja no seu coração seja algo inédito, algo novo, que nunca ninguém pensou, mas se você for diante de Deus com o coração, oh, eu quero, Deus ouvirá o seu clamor. Amém? Isso é lindo sobre a fé. É uma fé simples, é como uma criança que faz às vezes pedidos absurdos. Pai, vamos para a lua. Não, na lua não dá. Mas é puro, é livre. Não tem limites da religiosidade, das experiências dos outros. Ah, mas olha o que aconteceu com o outro. Mas comigo não. Eu não estou preocupado com a experiência do outro. Eu estou preocupado com o que a Bíblia diz. E elas foram. Disse o Senhor a Moisés, vamos ouvir o que Deus disse. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os seus irmãos, de seu pai. E farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. As irmãs digam aleluia. Se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dela. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, o remidor, lembra de Boaz? Para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Bem, o que aconteceu aqui? Por causa do pedido dessas meninas, Deus alterou a lei. Deus alterou a lei. Deus ouviu e disse, uau, que coração. Dá-nos a nossa herança, porque não temos a nossa herança. Lembra de Jacó? Eu não te largo enquanto o Senhor não me der a bênção. Eu quero a bênção. Eu quero frutificar, eu quero prosperar. Eu quero a saúde, eu quero a autoridade. Eu quero a unção, eu quero a paz. Eu quero, Senhor. Deus ama isso. Os homens rejeitam quando você incomoda muito. Mas Deus ama o filho que não larga e diz, eu não te largarei enquanto o Senhor não me deres o que eu te peço. Aleluia. Existe algo em Deus que às vezes parece que Ele faz você esperar mesmo um pouco, só para testar o quanto você quer. Amém. Eu nunca lembro quando meu filho era pequeno. E nós fomos no shopping lá em São Paulo. E aí ele queria uma carteira. Mas acho que ele tinha 4 anos de idade. Eu andando com ele no shopping, ele vai lá, pai, me dá uma carteira. Eu falei, o que você quer uma carteira, Rodrigo? Ah, não. E aí vi uma loja lá, uma carteira, né? Eu falei, trazer ele para cá, vamos tomar um sorvete, dei a volta. Depois passa de novo, pai, me dá uma carteira, pai, me dá uma carteira. Adivinha com que ele saiu lá do shopping? Com uma carteira. Para quê? Para nada. Para nada, ele não fez nada com a carteira. O que uma criança de 4 anos vai fazer com a carteira? Nada, mas não sei porquê, ele queria a carteira. E quando o seu filho, pai me dá, pai me dá, pai me dá. Mas pai me dá, pai, mas eu quero, pai eu quero. O que os pais fazem? Dão. Ouviu, filhos? É assim que funciona. Porque o pai que tem o coração para os seus filhos vão dar. Se ele pode dar, ele vai dar. E o seu pai pode todas as coisas. Amém. Aleluia. Bem, mas veja.
Algo interessante acontece nessa história. Porque as meninas, 5 meninas, 5 é o número da graça, né? Isso aponta por favor de Deus. Elas mudaram a lei diante de Deus. Então todas as filhas agora, se não tivesse o filho homem primogênito, poderiam possuir herança. Aleluia. Poderiam possuir herança. Essas meninas então, a partir desse momento, deram um legado para todas as outras filhas de Israel. E elas nem imaginavam o impacto disso. E o que acontece então em Israel? Em Israel, depois vem o período dos reis. E eu vou contar um pouco de história, presta atenção. Davi é instituído rei. E Deus diz para Davi, não te faltará sucessor no trono. Deus fez essa promessa para Davi. Mas na linhagem de Davi, nós encontramos diversos problemas. Quando Davi entrega o reino a Salomão, Salomão reina em paz e ele morre. Salomão deixa o reino, a sucessão, para um filho chamado Roboão. Roboão, que a gente costuma brincar, o rei bobão. Porque ele era jovem. E aí ele não foi generoso para com a aflição do povo. Ele foi uma pessoa dura. Ele foi insensível. Os conselheiros do seu pai, os homens mais velhos, anciãos, que andaram todo o tempo com Salomão. Ele tinha uma equipe de conselheiros, o homem mais sábio tinha conselheiros. Eles disseram para ele, jovem, alivia os impostos, que você vai ganhar o povo. Não seja duro com eles. Ele ouviu esse parecer, mas foi consultar os garotos que cresceram com ele e se tornaram seus conselheiros. E os garotos falaram, ó, o seguinte, pesa aí a mão. Olha, diz para eles que o seu dedo mínimo não é nem igual à mão do seu pai, que é muito mais pesado. E ele foi lá e sobretaxou. O reino dividiu. 10 tribos foram para o norte com outro rei bobão chamado Jeroboão, que tornou capital Samaria e cheio de idolatria. Os 10 reinos do norte, nenhum rei foi bom, nenhum, todos foram maus diante de Deus. Mas em Judá ficaram, na parte sul ficaram 2 tribos, a tribo de Judá, de onde veio Davi, e a tribo de Benjamim. Todos os reis dessa tribo do sul, dessa Israel do sul, foram bons, com exceção de 2. Jeoaquim e seu filho Jeconias. Para Jeconias, ele foi tão perverso que Deus lançou uma maldição. E está em Jeremias 22, 28 e 30. Rapidamente projeta para nós. Jeremias 22, 28 a 30. Acaso é este Jeconias, homem vil, coisa quebrada, objeto de que ninguém se agrada? Porque foram lançados fora ele e os seus filhos e arrojados para a terra que não conhecem? Ó terra, terra, terra! Quando Deus diz assim, repetindo, é algo grave. Que ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filhos. Registra a terra. Jeconias como se não tivesse filhos. Ele teve. Homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi, e ainda reinar em Judá. Aqui Deus interrompeu a promessa falada para Davi. E agora parece que nós temos um problema. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele sucede o trono de Davi. Apocalipse diz que Jesus se assentou no trono de Deus. E ele disse, ao que vencer, quem é que vai vencer? Diga amém. Eu darei o direito de se assentar no meu trono, como eu me assentei no trono do meu pai. Mas a promessa que próprio a genealogia em Lucas diz que Jesus, ele vai se assentar no trono de Davi. É o trono no reino milenar. Ouviu? O trono no reino milenar. Quando Jesus vier à terra, ele vai se assentar no trono de Davi, sobre Israel. Mas olha o que acontece. Na genealogia de Jesus, em Mateus capítulo 1, a Bíblia põe para mim, Mateus capítulo 1, que Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Mateus 1, enter.
Aleluia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Não começa em filho de Adão, começa em filho de Davi e Abraão. Abraão é herança da terra e Davi herança do trono. Amém? Mas olha o verso 12, só segue para baixo rapidamente. Verso 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Veja, Jeconias está na genealogia de Jesus. Mas depois de Jeconias, Deus disse: não terá mais herdeiro do trono. Aí temos um problema. Porque Jesus, que vem da descendência, ou da ascendência, descendência de Jeconias, foi interrompido. Como é que Jesus vai herdar o trono de Davi? Ok? O pai de Jeconias, Jeoaquim, nem é mencionado aqui. Porque sobre ele Deus disse: vou riscar o nome dele. E nem mencionou na genealogia de Jesus, porque eles foram reis ímpios diante do Senhor. Mas Jesus não teve uma única genealogia. Ele tem duas linhagens. Nesta linhagem descrita em Mateus, que procura mostrar para os judeus que Jesus é o rei, e todo rei tem genealogia. Marcos não relata a genealogia porque Jesus é visto em Marcos como servo. Escravo não tem genealogia. A outra genealogia está em Lucas. Lucas revela Jesus como filho do homem, herdeiro na terra. Por isso a genealogia de Jesus em Lucas começa em Adão, não em Abraão. Ok? Lá em Lucas, a genealogia ocorre por outro ramo. Aqui em Mateus, a genealogia vem de Davi, que gerou Salomão, e segue a genealogia até José, diz a Bíblia, ok? Pai de Jesus. Mas você sabe que José não foi pai de Jesus, não teve participação nenhuma. Então José tinha sim, por essa linhagem, direito ao trono. Mas quando eles foram levados cativos, eu preciso falar talvez um pouco do cativeiro. Então ocorreram 2 cativeiros de Israel. O reino do norte, muito ímpio, as 10 tribos foram destruídos rapidamente pelos assírios. Depois de alguns anos, as 2 tribos de Judá foram levadas cativas para a Babilônia. Jeconias foi para a Babilônia, como diz o texto que nós lemos. Depois Zorobabel, que está aí, é o neto dele, bisneto, retornou nos dias de Esdras e Neemias para reconstruir o templo e para reconstruir os muros de Jerusalém. Zorobabel voltou como governador, mas já não existia mais rei em Israel. O último rei de Israel e Judá foi Jeconias. Porque Deus disse: depois de você não terá sucessor. Mas como é que Deus resolveu essa equação? Lá na linhagem de Jesus por Lucas, Davi teve outro filho chamado Natã. Então essa é por Salomão em Mateus e essa é por Natã. Natã gerou, e chegou num homem chamado José, filho de Eli. Esse José que gerou Jesus. Mas esse José não é o José que casou com Maria. Esse José é o pai de Maria. A genealogia de Lucas, então, poderia ser a genealogia de Maria. E Maria era uma mulher. Mas uma mulher não tem direito de herança pela lei. Mas por causa das 5 moças de Zelofeade, ela, Maria, tinha herança. E Jesus, que nasceu da Virgem Maria, passou a possuir o direito do trono de Davi. Aleluia! Mas eu dizer, a riqueza literal disso. No ano 70, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído completamente. E todos os registros históricos de genealogia foram queimados. Então se você encontrar hoje um judeu, ele tem alguma coisa nele. Mas ninguém, porque não está escrito, tem a genealogia até Davi. Então ninguém pode apresentar o documento que diz: eu sou filho de Davi, a não ser a genealogia de Jesus em Mateus e em Lucas, que tem o registro. Por isso, quando ele vier, ele vai apresentar a sua genealogia, filho de Davi. E por causa das 5 filhas de Zelofeade, ele, através de Maria, tem o direito de se assentar no trono de Davi. Aleluia!
Isso não é lindo? Isso é lindo. Aleluia. Oh, 5 moças com pedido simples, mas ousado, de uma fé pura que não está preocupado com a religiosidade das pessoas, nem da regra da lei. Imagina, elas viviam na lei, e a lei dizia, vocês não têm direito, mas elas se juntaram, e os nomes são meio difíceis de falar, e elas foram lá e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos até Moisés. E Moisés, quando ouviu aquilo, ele falou, mas o que você está falando? O que é esse negócio aí que você está falando? Você está falando que Deus vai fazer isso e aquilo? Olha, eu nem sei te responder, só um minutinho que eu vou orar. E ele falou, Senhor, olha o que essas meninas estão falando. E Deus falou, é justo. Muda a lei, reescreve a história, reescreve a história, reescreve a história, porque elas vão participar da herança. Aleluia! Veja, quando você deseja o que Deus deseja, você vai cumprir, e a sua descendência cumprirá o propósito de Deus. Você nem imagina o que ocorre, como diz Provérbios 3:9, honra o Senhor com as primícias. Você nem imagina o impacto que você fará para a sua descendência. Você nem imagina, mas fará, ouviu? Fará, porque de alguma maneira, isso está conectado ao reconhecimento que Jesus é o primeiro, o primogênito, o que tem todo o direito e nós nele temos todo o direito. Mas o dar, o dízimo, o ofertar ao Senhor, como primeiro, isso leva o seu coração a colocar Jesus como primeiro na sua vida, porque foi ele que falou. Aí você fala, pastor, mas isso é um desafio. Por isso que a fé tem que ser ousada. Amém? A fé tem que ser ousada. E em nome de Jesus eu declaro que 2020 não haverá ninguém com falta no nosso meio, em nome de Jesus. Só os que chegarem, porque os que já estão vão ser milagrosamente favorecidos pelo Pai. Esses ciclos de falta de dívidas vão ser quebrados e eles vão ter fartura para realizar a obra de Deus. Deus vai enviar esses recursos. Eu creio. Se você crê, diga amém comigo. Por quê? Porque Deus é bom. E porque Deus fez isso? Porque Deus ama dar. Deus quer favorecer você, a sua casa. E você deve ter diante dele a ousadia de crer e de colocar tudo diante dele, no nome de Jesus. E Deus sim vai recompensá-lo em todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Aleluia. Equipe de louvor, vem até aqui. Aleluia. Aleluia. Você pode ter diante do Pai um coração simples, desejoso. Um coração rasgado, sem barreiras, para fazer os pedidos mais incríveis possíveis. Eu fico pensando, quando Jesus enviou os discípulos, ele disse assim, vocês vão, anunciam o evangelho, curam os enfermos, ressuscitam os mortos, limpem os leprosos e expulsem os demônios. Aí você fala, não, eu vou orar pelo enfermo. Mas quando fala ressuscitar o morto, você fala, não, esse aí não. Mas está tudo no mesmo comando. Por que nós limitamos Deus? Por que limitar Deus? Não limite Deus. Amém? Não limite Deus. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que você pede ou pensa, segundo o poder dele que está em você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não limite nos seus pensamentos, não limite. Pastor, eu acho que isso não pode. Mas se está no seu coração, vai para Ele como filho, vai chorando, vai de qualquer jeito, mas vai e fala, Pai, eu quero. Eis aqui. Pai, eu quero ser feliz. Pai, eu quero comer o melhor da terra. Que é uma expressão bíblica para o favor de Deus. Pai, eu quero que a minha descendência seja bem-aventurada e feliz sobre a terra. Que meus filhos temam o Senhor, sirvam ao Senhor. Faça os pedidos mais incríveis ou inéditos, mas com o coração simplesmente que quer mesmo. Não é aquele que faz o pedido e depois não acontece, daqui a alguns dias você vai embora. 20 de agosto, mês depois que meu neto nasceu, 2016, eu estava sentado lá na cama no meu quarto, 5 dias de jejum. O meu coração era ir, não sei até quando, que quando isso ocorre, eu não sei quando,
E eu estava no 5º dia líquidos. Não para ter glória em nada do que eu estava fazendo. Só estou te contando um fato. E não tem que copiar nada. Só um fato. E eu falando, Senhor, eu preciso de uma palavra. Dá-me uma palavra. 5 dias. Não tinha nada. Aquele dia, e eu falei para a Rosana, não sei até quando eu vou. A minha expectativa talvez era ir cruzar até os 21. E eu lá, de repente, eu olho o criado mudo, aí tem um livro, eu falei, eu vou ler esse livro. Quando eu fui pegar o livro, o Espírito Santo falou para mim, você vai pegar o livro ou a Bíblia? Que estava do lado. A Bíblia é a mensagem. Eu falei, não, vou pegar a Bíblia, Espírito. Literalmente assim, peguei a Bíblia. Nós não somos de abrir a Bíblia, pôr no ventilador e falar, onde parar foi o vento do Espírito. Não, foi o vento do ventilador. Não fazemos isso. Não abrimos a janela e pomos lá onde o Senhor quiser que abra. Não ensinamos isso, não aconselho você a fazer isso. Mas eu falei, amém, não sabia, não tinha nenhum protocolo do que ler. Mas eu abri a Bíblia, dei assim, acho que uma folhada e parei num texto. Quando eu olhei era Jeremias. Falei, deve ser, isso eu não pensei, estou acrescentando agora. Ai, se eu caio em Jeconias, já pensou? Que a maldição foi por Jeremias sobre Jeconias. Foi Jeremias que deu aquela maldição, que faltaria, não teria mais sucessor do trono. Faltaria como se não tivesse filhos para sucedê-lo. E aí, eu caí em Jeremias, e tinha que ser na linguagem de hoje. E está escrito assim, todo dia 20, está no meu desktop, na minha agenda, eu falo diante de Deus, e falo outras vezes. Está lá, ele disse, virá o tempo, você prosperará e multiplicará na terra, decreto do Eterno. E aí eu tive um impasse. Eu falei, se eu creio nessa palavra, eu vou acabar o jejum agora. Mas eu não queria acabar o jejum. Eu queria ver o anjo. Entendeu? Eu queria falar, agora vai até o fim. Tem momentos na minha vida que foi assim, agora eu vou até o fim. Alguma coisa além tem que acontecer. Aí eu disse, Senhor, eu vou andar sobre essa palavra. Rosana, que hora sai o almoço? Entreguei o jejum. Faz desde agosto de 2016, 17, 18, todas essas mudanças. 19 está acabando, 3 anos, vamos entrar no 4º ano quase, 2020, e ainda eu não vi isso acontecer, mas está diante do Senhor, e eu sei que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Você crê? Vai acontecer. Deus ama te favorecer. Deus não está zangado com você, não está bravo com você. Seus pecados Ele nem sabe quais são, porque Ele já pagou todos. Ele não se lembra dos seus pecados. Não há dívida. Ser justificado significa estar numa boa posição diante de Deus. Agora, Deus diz algo para você, que isso Deus espera. Ame o que Deus ama. Ame os irmãos, porque Deus ama os irmãos. Não menospreze, não difame a terra, não difame a sua célula. Não fale, ai, essa célula, ai meu Deus, só vou porque não tem jeito. Não vai. Fique em casa assistindo novela, talvez seja melhor. Porque você vai lá para difamar a terra, vai lá para celebrar com os irmãos. Ah, eles parecem meio irmãos difíceis. É porque ninguém falou ainda de você. Estou brincando. Para com isso, nós somos irmãos. A Bíblia diz que Deus se agrada quando nós, como estamos juntos uns aos outros, cooperando uns com os outros. O pai ama isso. Qual pai que não ama os filhos reunidos em volta da mesa, falando sobre ele? Qual pai que não ama isso? Agora tem 1, 2 filhos, 3 filhos lá que não quer saber, não aparece, quebra a comunhão. Não faça isso. Eu estou dizendo algo simples. Deus ama isso. Deus ama isso. Esaú desprezou o direito de ter o melhor. Não despreze. Não despreze. Uma vez que você está vivo, viva tudo que Deus tem para você. Viva. E nós nem tocamos. Nós nem tocamos naquilo que Deus tem para nós. Foi muito legal, porque tem uns irmãos aí que gostam do fogo, né? Eu conversei com eles estavam todos lá. Gosto de mensagem de fogo. Eu gosto também, né? Os irmãos sabem que quando eu falo, irmãos, hoje eu vou pregar fogo aqui. E aí eu gosto. Então eu falei para eles, eu quero, em nome de Jesus, estou falando aqui para até trabalhar.
Vamos ver se no ano de 2020 nós vamos fazer alguma coisa assim, mundial. Vou trazer esses caras, onde eles estão. Tudo da videira, são os pastores, supervisores, que gostam de falar do fogo, lá da África, lá nos incêndios de onde, Estados Unidos, Londres, onde vier a turma. E nós vamos fazer uma conferência do fogo. E o lema vai ser esse: se você não quer se queimar, não venha. Amém? Esse vai ser o lema. Amém? E nós vamos ter uma geração que são ministros labaredas de fogo. Se a obra é ruim, queima e desfaz. Se é fogo que está do lado santo, o fogo aumenta. Amém? Porque nós vamos, do que depender da fé na graça, do que depender de nós, vamos entrar na posse da nossa herança. Amém? Você ama a herança de Deus? Ame o que Deus ama. Não fique preocupado tanto com o mundo e com as coisas do mundo. Faça o que tem que ser feito, mas ame o que Deus ama. Ouviu isso? Eu descobri que temor de Deus é isso. Um dia eu vou pegar sobre o temor de Deus, só para você ver as bênçãos que existem para aquele que teme a Deus. Mas temer a Deus não é ter medo de Deus, é amar o que Ele ama. Ame o seu irmão. Ame, não fale mal dele. Ame a igreja. Os irmãos são maravilhosos, a igreja é maravilhosa. Eu gosto de estar juntos. Ame, porque nós damos, porque ofertamos. É para mim? Deus me livre. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Eu não dependo de você, no sentido de, se você foi embora, tadinho de mim, então eu não vou falar nada que te magoe, fique à vontade. Eu não dependo de você. Eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu dependo dEle. E assim que você deve depender também. Então é para mim que você está dando? Não, não é para mim, é para Ele. Você entrega para Ele. Lá na lei você dá para Moisés, mas aqui na nova aliança você dá para aquele que vive eternamente, diz a Bíblia, Melquisedeque, Jesus. Amém? Então eu queria que você tivesse um tempo para falar com Ele, e para que você fizesse pedidos que talvez você tenha até perdido a ousadia de fazê-los. Mas essas moças foram lá. Vamos falar com Moisés? A Bíblia não relata muita coisa. Mas quando a Bíblia vem contando genealogia, como Jabes, assim, e de repente o autor faz um parênteses, alguma coisa poderosa está ali. Eles quebraram a regra, sabe? Sabe, jovens, quebramos a regra. Não estamos nem aí com essa tradição, essa incredulidade mosaica e essa turma aqui está mais engessada do que não quer saber de nada. Nós queremos é Deus. Nós queremos a revelação da palavra nova, fresca, a unção renovada. Nós queremos. O que talvez você deixou de pedir? Eu quero te motivar a pedir diante de Deus. Amém? Mas lembre-se, a oferta é o reconhecimento que tudo vem dele na nossa vida. Aleluia. Tem um tempo de oração com o Senhor.